A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica, hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 18, nós vamos estar lendo do versículo 41 ao versículo 45, amém? E no versículo 41 diz assim a palavra de Deus: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Então, meus irmãos, Elias, incansável, destruiu todos os profetas de Baal, livrando o povo de suas influências pagãs. Aqui está escrito no versículo 40. Antes um pouquinho nós lemos a partir do 41, mas no versículo 40 diz que Elias destruiu todos os profetas de Baal, livrando o povo de suas influências pagãs. Mas somente isto não bastaria para pôr fim ao sofrimento de Israel. Andavam por aquelas terras animais magros, crianças que choravam com fome por causa daquela seca. Os poços estavam já quase que totalmente secos. Muitos não resistiram à fome e à escassez. Terra seca, nada crescia, pois é assim, o pecado tem suas amargas consequências, e a tudo secava e consumia. Podia-se ouvir um lamento em Israel, um pedido, um clamor pelo antigo refrigério que descia do céu no passado. Eu gostaria de levar os irmãos a uma passagem. Nós vamos ler um versículo que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 50 e no versículo 38, aonde diz assim a palavra de Deus: Cairá seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura, e eles, pelos seus ídolos, andam enfurecidos. Então, meus irmãos, havia seca naquele lugar, não chovia, e as pessoas constantemente olhavam para o céu em busca de um sinal de esperança e se perguntavam: será que é hoje? Será que é hoje que vai chover? Chuva era sinal de bênção, de prosperidade, mas a idolatria levou o povo de Deus à ruína e à miséria. E amanheceu aquele dia como os demais: céu azul, sol escaldante, solo seco, sem vida. E enquanto
muitos se desesperavam na sua dificuldade, Elias, profeta do Senhor, avisa ao rei Acabe, aqui no versículo 41, nós vemos Elias, profeta do Senhor, avisando ao rei Acabe: já ouço um ruído de muita chuva. Mas era, meus irmãos, a fé que Elias tinha. Era a fé que o fazia crer no impossível. O profeta ainda não tinha parado, continuava na luta contra as forças do mal. Elias conhecia a necessidade do povo e volta a subir ao cume do Carmelo para falar com Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Elias, servo obediente, que havia passado por tantas dificuldades na vida, fugindo e se escondendo, contando com o livramento de Deus para não ser morto. Elias tinha fé e sabia que o Senhor estava prestes a acabar com aquele sofrimento e que o basta de Deus estava determinado, ainda que o sol e o céu não dessem nenhum sinal de chuva naquele dia. Ainda assim, Elias creu no Senhor e nas suas palavras. E ele, em sua humildade, se inclina sobre si mesmo e ora ao eterno e único Deus. No versículo 42. Aqui no versículo 42 diz que Elias, ele se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Então Elias orava. O profeta chama seu servo e o manda ir mais adiante, de onde pudesse ver o mar, o Mediterrâneo, pois logo à frente do Monte Carmelo estava o mar Mediterrâneo. E ele foi, e ao longe contemplava o horizonte, mas não havia nenhum sinal de chuva, não havia nenhuma nuvem. Mas Elias sabia que tudo aconteceria no tempo de Deus. Era necessário fé e insistência. Por isso ele volta a orar e ordena que seu servo retornasse a olhar o céu por 7 vezes. Elias não desistiu de orar. Insistiu. Ele orou uma vez e não aconteceu nada, orou 2 vezes e nada, mas Elias não desistiu, orou 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e na 7ª vez viu uma pequena esperança. A notícia que Elias recebe de seu servo demanda sua fé. A nuvem avistada subindo do mar era pequena, como a mão de um homem, mas este era o sinal do início da manifestação de Deus à oração de Elias. Meus irmãos, pela meteorologia, uma nuvem do tamanho da mão de um homem nada podia representar em termos de mudança climática. Mas Elias já enxergava uma grande e abundante chuva que encheria os poços e regaria toda a terra, trazendo alívio, crescimento das sementes e fartura e prosperidade ao povo de Deus. Glória a Deus.
E gradualmente aquela pequena nuvem se fortaleceu, se multiplicou, porque Deus, Ele é o Deus da multiplicação. E assim encheu o céu. A chuva de bênção voltava a se derramar sobre Israel. Quanta alegria! Muitos ajoelhados, chorando e agradeciam. Deus não havia abandonado o seu povo. A vida voltava a brotar na terra. Era a chuva do Senhor. Imagina, meus irmãos, a alegria daquele povo, pulando em meio ao aguaceiro e chuvarada de Deus. Elias sofreu perseguições, corria risco de perder a própria vida. Mas Elias não perdeu a fé. E Deus operou milagres tremendos nos dias do deserto de Elias. Elias conseguia ver o propósito maior em sua vida. Elias via além das adversidades, além dos dias maus, e confiava na providência divina. Glória a Deus. Meus irmãos, a fé de Elias é o que o fazia já sentir que a chuva de Deus se aproximava. O justo viverá da fé. Amém, meus irmãos? E eu gostaria de encerrar esse áudio abençoando cada um que vai estar ouvindo este áudio. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?